Vou gravar agora para vocês. Pessoal, bom dia a todos. Aqui é o Portal Espelho Brasil. Estamos no dia 27 de junho, última semana do mês, para falar com vocês sobre vários temas. Eu já comecei a falar um pouquinho antes sobre a questão da homologação e da lista de 50 empresas que foram selecionadas dentro do critério da portaria, seja empresas que já tinham assinado o protocolo de cooperação, como é o caso do Portal Espelho Brasil. Estivemos lá em Brasília em 2017, assinando esse protocolo com o secretário Jorge Rachid. A portaria 59 de 13 de junho de 2025 estabelece essas empresas, empresas que estão no Confia ou empresas indicadas pelas associações, tá? A lista das associações ainda não entrou e o que é importante é que a assinatura, considerada assinatura, foi no dia 23, que foi o prazo, e a vigência até 31 de 12 de 2026, quando encerra essa fase de homologação, tá? Então, eu falava aqui que está faltando o varejo, porque a AFRAC vai colocar lá as software houses do varejo e empresas também do varejo que são associadas, tá? O que mais? Eu acho que é isso. Sobre a lista, vai ter o teste e conforme isso evoluir, se normalmente a gente não pode comentar publicamente, tem a NDA, né, tem o protocolo de sigilo, mas o que autorizar a gente comenta aqui com vocês, tá bom? Falava da necessidade, de se preparar para o teste, a nuvem. Então, os arquivos que estão na nuvem hoje, todos são da empresa. Então, certifique-se que você tem alguma política, alguma ferramenta para poder ir lá fazer a manifestação, falar tudo isso aqui é meu, não tem ninguém usando meu CNPJ para falcatruas. Isso é importante, tá? Mais ainda, é importante lembrar, ontem até falei na palestra que eu fiz ontem, da Comporte, que é o seguinte: é, dentro desse cenário todo, é importante ter isso destacado, essas práticas de compliance da companhia. Eu já ouvi gente falar para mim, minha amiga pessoal, não vou falar o nome, que ela não concorda com a empresa ter que adquirir uma ferramenta para fazer a manifestação. Mas a ferramenta foi solicitada, foi pedida pelas empresas piloto. O que estão colocando é um robô. Você pode fazer sem ferramenta, mas não vale a pena, né? Quantas filiais você tem? E tem um detalhe, tá? A gente está falando de manifestação, que ela vai lá na ferramenta, a ferramenta vai lá na nuvem, traz a informação. Vai dizer, olha, tem notas fiscais, tem uma lista de notas fiscais lá. Aí você vai olhar e falar, mas não reconheço essa. Minha área de compras é descentralizada. Problema, problema. Se a sua área de compras é descentralizada, se você está consultando o CNPJ raiz, só tem operações do raiz. Por filial. Cada filial. Ah, mas eu queria centralizar. Sua área é centralizada? Você tem acesso à informação dos demais, eh, das demais plantas? Você não tem, não adianta. Então, a gente sempre fala que a centralização da compra, né, seria o ideal. Mas tem empresas que as filiais têm autonomia, têm uma diretoria própria e não vão fazer isso. Então, tem que repensar como tratar esse tema. Cada filial também tem que ter autonomia para poder validar ou não o dado para dizer que aquela nuvem está comprometida ou não, tá bom? Agora vamos falar sobre o guia prático. Eu vou até compartilhar, eu vou cometer esse sacrilégio. A gente tem por política não fazer apresentação e tal, mas vou cometer esse sacrilégio. Cadê eu compartilhar? Ah, o share está aqui.
e não posso abrir agora. Eu vou pôr em módulo apresentação. A versão é a 3.19.9 e as novidades já estão lá para gente, para vocês também. É, oh, que legal. Ai, não tinha usado isso aqui. Vamos ver como que ficou. Ainda não deu? Agora deu. Pronto, está aqui a informação e eu também estou aqui. Olha só, criação do campo 11, registro 1310, capacidade de armazenagem em litros. Essa história de informar capacidade de armazenagem, isso nos remonta ao bloco K, lembra disso? Eu acho que também tinha. No inventário, não, no inventário acho que não tinha, mas no bloco K eu lembro que tinha e deu um salseiro, uma briga interessante, vamos falar assim, no piloto, porque o físico queria saber, ele quer fazer a conta reversa para ver se você não tem um estoque, você não, né? Qualquer outra empresa, um estoque fictício ou então um estoque a mais do que você está dizendo. Opa, peraí, você está falando que tem 200 capacidade, sei lá, de 200 mil litros total. Mas eu estou somando aqui, você tem 300 mil litros. Cuidado, hein? Então, é essa história aí, é lá no 1310. Aí, inclusão do valor 2 no campo 2 do registro C120, eu não olhei ainda. A desabilitação da regra aplicada no campo 12 do C100 e do campo 5 do registro C190, inclusão da observação do registro C100 acerca da não escrituração dos documentos fiscais que carreguem informações exclusivamente acerca dos novos tributos criados na reforma tributária do consumo e que não versem sobre fatos geradores do ICMS e do IPI, e o outro, inclusão de orientação no registro 0150, relativamente ao default da emenda constitucional 87 de 2015, na hipótese do parágrafo 30 do artigo 19 do convênio sem número de 1970. Aí a gente para de compartilhar. Cadê o guia prático? Tá aqui, peraí. Vamos compartilhar o guia prático aqui. Vamos fazer uma brincadeira no guia prático? Pam, 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 pam. Documentos. Eu não tenho. Eu não abri. Ô, Jorjão, é, não está aberto, é que está no browser. Sabe aquela história do bendito browser? É aqui, ó. Então vamos ver como a gente consegue abrir no Zoom pelo browser. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Share. A gente vai lá no. Aqui o documento. O que que ele pede, então? É, inclusão do valor 2 no campo 2 do 620. Valor 2 no campo 2. Então vamos lá. Aqui a gente faz ao vivo. Dá para ver alguma coisa aí? Deixa eu ver. Não, não está vendo, né? Ainda estamos. Ele descompartilhou. Vamos fazer mais uma vez, tá? Se não der depois, daqui a pouco vai estar lá no portal Espelho Brasil, desde 2008, trabalhando com vocês para poder trazer a informação no momento certo. Aqui, share. Ele não está pegando. Bom, gente, então, o campo 2 de 120, eu vou dizer para vocês o que é 105, 102 e... Opa, passou. Documento de importação, item 2. Ah, do INPE. Agora, o que que ele faz?
inclusão do valor válido no campo 2 do 120, a do INPE, né? Tinha a declaração de importação. Enfim, e daqui a pouco eu ponho, assim que acabar esse podcast, eu corro lá e coloco para vocês todos os detalhes do guia prático. Combinado? É lógico que vocês vão perguntar onde está o guia prático. Está na minha máquina aqui. Então, vou fechar aqui e ir pro aqui. Pronto. Combinado? Ah, olha, aquele apareceu, tá vendo? Ele estava aí. Bom, gente, agora vamos voltar à nossa pauta pétrea, porque eu já falei um pouco da reforma, falei da lista, mas não falei do cenário que a gente tem vivido aí. De repente, quando você começa a ouvir algumas coisas, eu falo, será que eu li errado? Será que o que eles estão falando está certo e eu não tenho acesso e eu estou interpretando errado? Então você pergunta para um, você pergunta para outro, para ver se a interpretação que está sendo feita no cenário sobre a legislação está correta. E a gente tem ouvido aí algumas coisas complicadas em relação. Ele está compartilhando ainda? Não. Em relação à legislação. Então, meu recado é: olhem direito à legislação, discuta com outras pessoas, não acreditem só numa única opinião. A primeira coisa que você precisa ter em mente, e ontem eu escutei muito disso, fiz o alerta: pare de pensar como ICMS. Então, vem lá uma operação que vocês têm hoje. Olha, eu faço, eu não queria usar o termo de ontem, mas vou usar. Hoje eu faço o rateio do açúcar para beneficiamento, né, para produção de refrigerante e de cerveja. Porque o refrigerante tem incentivo fiscal, a cerveja não tem, mas é um silo só. Então eu faço o rateio. Como que eu vou fazer esse rateio no IBS? A pergunta está errada. Você não vai fazer mais rateio. Você vai mandar a informação para o fisco e ele vai montar o rateio. Ou nem isso, né? Você já vai deixar pronto o número, o percentual e ele lança na apuração. Como você vai fazer isso? Com um evento. Ah, mas esse evento eu não vi ainda. Calma. Vai ter muito mais evento, né? A hora que o fisco descobrir que ele tem uma série de questões conta gráfica que ele não tem esse mapa, né? Isso vai ser. Ele vai descobrir essas questões na homologação. Então, eu já falo para você, liste aí tudo que você tem na conta gráfica, que é manual, que depende da sua interação, coisas desse tipo, né, que você tem rateio de produção, rateio de insumo, essas informações são cruciais para a apuração. Você não pode tomar crédito de tudo, 100%, só de parte quanto de produto. Entendeu? Então você precisa ter isso já planilhado, preparado, para quando você for testar esses eventos, você já ter tudo isso nos trinques, como diziam na novela antigamente, né? Você assiste novela, assistia, fiz teatro, então a gente assistia muito para ver, metia o pau nas novelas, né? Falava que não era a arte da arte. Mas enfim, então esse detalhe é muito importante. Lembre-se que é o fisco que vai fazer a apuração, não é você. Você vai conciliar a apuração. Se você conversar com o seu fornecedor de software, se você tem um software fiscal, e se você não tem nenhum, aí tem que se virar nos 30 e já repensar como você vai colocar a sua rotina de trabalho a partir do momento que você recebe o número do fisco. Está aqui, ó. Pum! Como que eu valido isso? Como eu concilio isso? E depois, num segundo momento, como eu contabilizo esses números. Então,
É importante você ter essas rotinas já estabelecidas. Começa a pensar mesmo. Ah, bom, deixa eu ver. Lembre também que você tem ou não tem, pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha, um inbound. Inbound. Esse termo é comum? Inbound é o recebimento automatizado, sabe como que é? Tem um robô que vai lá, busca a nota que você mandou emitir, ou busca a nota que você emitiu contra vocês, lança no sistema automático, você nem põe a mão na nota, você só recebe o relatório de tudo que foi lançado. Pensa nessa nota a partir da período de transição. É uma nota que vai ter ICMS a 10% de alíquota. É uma nota que vai ter PIS/COFINS a 10% da alíquota. É uma nota que vai ter ICMS-ST, ICMS-ST 100%. É uma nota que vai ter IBS, aliás, eu estou falando errado, né? Vai ter um ICMS a 90%, o PIS/COFINS a 90%, o IBS a 10%, a CBS a 10%. E como vai ser isso? Como que você vai tratar essa questão? No recebimento. Então, ontem eu falei com uma empresa que tem 17 mil notas por mês. Não dá para conferir isso aí. E as pessoas que vão emitir essas notas, as empresas, elas também podem ter dificuldade para calcular. Não vai vir 100% certo. E aí, como trata isso, gente? Precisa de ferramenta. Eu falo todo dia, Tax Transformation na veia. Eu não gosto desse nome, né? Porque mudou, nós mudamos na transmigração digital. É, olhando para o cenário de vocês hoje, você consegue automatizar tudo que você acha que é repetitivo, que não tem mais sentido? É igual, vou dar um exemplo, né? Acabou a pilha do controle remoto, ó, ficou lá no. Não, tá aqui, ó. Acabou a pilha do controle remoto. E aí, o que você faz? Ih, tem que ir lá no armário buscar a pilha. Você está com preguiça. O que é pior? Tem que levantar para ligar a TV? O que você faz? Chamar alguém? Alguém pode não vir? Se você é casado, você fala: Oi, meu amor, tudo bem? Rapidinho a patroa vem e você pede para ela ligar a TV. Mas é isso, né? A gente acomodou com praticidade. Não dá para continuar fazendo manual. Entendeu isso? Em 2013, eu falei ontem, eu vou falar aqui também. 2013, eu, a minha sócia Gisleise Nogueira e a minha outra sócia, que era a Vera Pinella, nós viajamos alguns clientes do nosso comitê para olhar o que que era manual, o que que não era manual. E o que podia fazer, né? É, mas tinha muita coisa manual, gente. Muita coisa. O Excel, lógico, né? Esse não tem como não fazê-lo. É o segundo RP, mas a gente conseguiu tirar uma foto da empresa com o mapeamento, né? Então, foi bem interessante. Eu sugiro que você faça esse cross aí na empresa, pega o recebimento, pega a área fiscal, área contábil. Se você tem mais apoio da área financeira, também coloca lá na área financeira. E o que está acontecendo aqui? Opa! E para poder ter esse tamanho, o tamanho da encrenca, ela pode ser menor ou maior durante a transição, por conta de toda a complexidade, gente. Escuta com cuidado o que eles falavam. Vamos simplificar. Maravilha. Algumas coisas foram simplificadas mesmo, mas enquanto não chega a 2033, você vai virar, a sua vida vai virar o caos. Você vai ter uma nova obrigação acessória chamada DERE. Você vai ter, eu estou falando você, mas depende do segmento e tal. Você é escritório contábil, tem tudo. Você vai continuar com a DIMP fica mantida. Vai continuar com o SPED fiscal. O bloco K não vai morrer, inventário, enfim. Então tem algumas coisas, só o SIAP que.
também o fisco vai controlar, mas por enquanto você tem o prazo de fruição dos créditos que você vai apropriar ao longo desse período, então vai continuar também com o SIAP. É que uma parte do SIAP o fisco faz, a outra parte você vai continuar fazendo. Aliás, tive mobilizado. O artigo 108, gente, olha lá direito. Rede, reporto e renaval, tá? Olha o 40. Depois dá uma lida no 40, artigo 40 sobre ativo imobilizado. Depois, na semana que vem a gente conversa. Eu falei isso semana passada, eu falei que ia fazer hoje, mas não deu tempo. Ó, 11h30 teve muita coisa. Teve a lista, teve o novo guia prático que eu mostrei para vocês aqui. Então, semana que vem a gente mostra, a gente fala do artigo 108, o artigo 40 e também o 30, gente. O 30 é bem interessante, tá? Você gosta de polêmica? A gente vai falar dessa polêmica também. Pode me cobrar, tá? Se eu não falar do 30, do 40 do 40, do 30 ao 29 e o 108. São esses artigos são pegajosos, tá bom? Então, lembrando, você que não entrou nessa lista de 50 empresas e não vai entrar na lista das 450, você pode homologar a nota fiscal normal para validar o seu fornecedor, o seu desenvolvimento, se foi customization. E o que você não vai testar é o módulo de apuração, é a apuração que o fisco vai gerar para você e também, seja o ROC, seja o IPA. Mas isso, quem vai fazer a parte difícil somos nós que entramos no piloto. Tem isso também, olha que legal. A gente vai, preparar o terreno para vocês, para não ter dúvida. É lógico, se a sua operação tem particularidades, aí fica um pouco mais difícil, porque o fisco não vai saber. Então tem que ter, um detalhe maior. Aí traz aqui para a gente. Ou então, melhor ainda, entra lá no GEFES, você é meu convidado. Vai lá no portal Espere Brasil e tem lá um link do GEFES para você entender o que que a gente faz desde 2008 lá no comitê. Pessoal, um grande abraço. Final de semana não vai ser frio, já falou que hoje encerra esse frio danado aí. Então, bom final de semana, tudo de bom. Um mês de férias para vocês, ó. Faz muito tempo que eu não tiro 30 dias de férias. Mas não serão 30 dias, não, tá? Ainda mais com um piloto aí na cara da gente. Tchau, tchau. Fui. Um abraço.